Eu sou Carl Amorim, né? Eu sou ser humano no planeta Terra, eu faço o que eu posso, né? Hoje eu tenho atuado no Blockchain Research Institute, com a missão que a gente se colocou de propagar a cultura do blockchain, o uso do blockchain para empresas, organizações e pessoas, não pela tecnologia em si, né? Porque eu não sou da área de tecnologia, eu sou da área de organizações em rede e organizações autônomas distribuídas, né? E quando a gente tocou alguns projetos de organização em rede, isso já desde 2009, em Minas Gerais, no projeto TEIA, né? Até hoje a gente batia sempre num problema muito sério, de que você consegue organizar as pessoas, mas você não formaliza o fluxo de receita. Então, ou você informaliza, e aí, para nós não é um negócio, não é uma organização, a partir do momento que ela está funcionando no mercado informal, isso não é uma opção, né? A pessoa, para ser cidadão, ela tem que ter um negócio formalizado. E a gente não tem uma estrutura jurídica para isso, né? A gente tentou sociedade com propósito específico, sociedades em cota de participação, né? Tentamos algumas formas, mas você sempre esbarrava. Tem que assinar um contrato social. Mas como é que você faz isso com 1000 pessoas espalhadas por todo o Brasil, né? Cara lá fora, cara aqui. Precisa de um CNPJ para uma conta bancária para emitir uma única nota fiscal. Aí você caía em processos centralizados que limitavam a expansão numa expansão linear, né? E a rede acabava se desfazendo porque não conseguia atender a necessidade de todo mundo, né? Em 2016, logo no começo do ano, a gente estava estudando algumas coisas e começamos a ouvir falar do blockchain. Eu falei, mas o que faz isso? Eu até comprei um livro, não cheguei a ler nem ele inteiro. Quando eu entendi, né, logo nas primeiras páginas, os problemas que ele resolvia, eu conversei com o meu sócio na época, né, que hoje é falecido, Oswaldo Oliveira, e falei, nossos problemas acabaram. Isso aqui faz todo o fluxo financeiro por meio de cripto. O cara pode declarar aquela receita na pessoa física ou na empresa dele, então cada um emite a nota, compra a cripto, distribui o dinheiro, você joga num contrato, quem estiver participando daquilo recebe. Ele falou, você está brincando? Eu falei, não, olha aqui, ó, e se eu li metade do livro, ele leu 4 páginas. Ele falou, já entendi, né? Nossos problemas acabaram, vamos começar a prototipar. E aí começamos a prototipar isso daí, né? E ter algumas ideias, e logo de cara, a primeira ideia que a gente teve foi traduzir o livro Blockchain Revolution. Como nós vamos fazer isso com cripto, né? Como nós vamos fazer isso usando o blockchain? Foi esse o primeiro desafio. Então aí já começamos a experimentar, por exemplo, com um conceito que hoje é conhecido como ICO, o conceito do TGE, de você lançar um token para financiar um projeto, mas ele não é participação numa empresa, de montar uma comunidade e criar um token para que essa comunidade, um utility token para que essa comunidade comece a funcionar e investir uns nos projetos do outro e funcionar como meio de pagamento entre as pessoas. E a gente vem prototipando e trabalhando isso, né? Veio, né, até o final do ano passado. E aí eu estou com essa missão agora, né, de continuar essas prototipações, ao mesmo tempo em que o relacionamento com o Don Tapscott por conta do livro levou a gente para essa iniciativa chamada Blockchain Research Institute, que é uma pesquisa, na verdade, financiada por empresas para aprofundar o máximo possível no tema do blockchain, abrindo um leque em grandes verticais, a indústria, comércio, a mídia, a própria tecnologia em si, governo, saúde, educação, né? Nós temos várias verticais que a gente está estudando. E a partir disso nós formamos a primeira parceria internacional com o Grupo Tapscott, e aqui no Brasil nós já estamos começando também com educação, com eventos, não só a pesquisa em si, mas ações para disseminação dessa cultura do blockchain. O Bitcoin é uma criptomoeda que serve, né, e é nessa hora que a comunidade do Bitcoin,
quer me pegar, né, exclusivamente para transações financeiras. O Bitcoin, no meu entender, não é a ponta do iceberg. É 2 cubos de gelo num copo de uísque em cima do iceberg. Qualquer um pode ir lá e tirar ele. Hoje, no atual momento, a relevância do Bitcoin é muito mais pelo passado do que pelo presente. Por que eu digo isso, né, sem querer ofender ninguém? Mas o Bitcoin teve o papel mais importante nisso tudo, que foi provar que é possível você ter uma moeda aceita internacionalmente, com liquidez imediata, sem um banco central, sem um governo. Aliás, com bancos centrais e governos dizendo que não tem nada a ver com aquilo, que aquilo não é moeda. E que toda vez que alguém fala isso, né, mais gente começa a gostar do Bitcoin. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, essa variação que nós vimos no final do ano passado acordou muita gente para algo muito importante que está acontecendo. Quer dizer, como é que é possível um negócio que todo mundo diz que é uma bolha, que é isso, que é aquilo, ter passado por uma variação dessas e ninguém morreu, e não houve uma calamidade pública, né, não teve uma crise econômica. Então essa é a grande importância dele. Aí você fala, mas ele ainda é importante. É para quem faz o trade, né? Para quem especula, para quem precisa mandar dinheiro para algum lugar e não aprendeu a usar o Ethereum ou não tem a mesma liquidez do Ether. Então ele tem isso. Isso é legal. Eu faço uma transação internacional a cada 6 meses, 2, sei lá, 3 no máximo. Pago alguém usando Bitcoin, para mim ele não tem tanta relevância quanto, por exemplo, rastreio de cadeia de suprimento, que não fala nada em Bitcoin, mas eu estou num projeto junto com um membro do Blockchain Research Institute aqui no Brasil, que é o Instituto CIA, que quer colocar o rastreio da cadeia da moda no blockchain, não para reduzir custo ou para baixar o preço na moda no varejo, para combater o trabalho escravo e práticas não sustentáveis de produção de tecido, utilizando produtos químicos nocivos ou descartando isso em aquíferos ou no meio ambiente e prejudicando a comunidade em volta. Então você tem um propósito até maior num projeto desses. Eu também estou trabalhando num projeto que está lançando um token imobiliário, mas não é um ICO, não é de um único empreendimento, é de um conjunto de incorporadoras que quer montar uma comunidade de administradoras de imóveis que coloquem os seus imóveis onde você teria uma grande carteira que daria maior liquidez para as transações, poderia ser usado como garantia para novos empreendimentos e reduzir o risco de vacância em caso de locação. Então você tem o imóvel fica vazio, mas você não para de receber. Por quê? Porque ele está num pool, ele está num fundo, né? Ele está num grupo. E esse grupo se junta para se proteger. O grupo aceita que seu imóvel fica vazio, por quê? Porque isso é uma diminuição do risco da carteira como um todo. Então eu não sei dizer que isso é um ICO. Isso não dá para ser um ICO, apesar de você falar, parece um ICO. Não, não é. Ele é um token gerado e como nós geramos esse, vamos gerar outros para vários mercados. Mercado de energia, mercado de infraestrutura, mercado de agricultura. Né? Também não tem nada a ver com o Bitcoin em si. E eu costumo dizer, apesar de toda essa coisa libertária, né? Esse negócio, os caras falam, o Bitcoin, você tem uma moeda que não depende de governo. O grande público está andando para isso. O grande público quer mandar dinheiro para a avó lá longe, quer devolver dinheiro para a família, quer pagar as contas do filho no intercâmbio. Ele quer uma moeda que ele, aqui do aplicativo do celular, coloca o dinheiro na carteira do filho em 1 hora, 2 horas no máximo. Né? Isso, se o Fed lançar o e-dólar, se o Banco Central Europeu lançar o euro digital, né, a grande massa vai usar. Né? Não tem essa pureza pela tecnologia ou pelos princípios libertários que a moeda digital, né, ou que a criptomoeda, como o Bitcoin carrega, seja adotado. Né? Aquela coisa
da pessoa querer ser vegano, mas antes de todo mundo virar vegano, o cara tem que ser vegano para proteger os animais. Amigo, esquece a ideologia. Você quer que todo mundo seja vegano? Torne fácil ser vegano. Você quer que todo mundo use cripto? Torne fácil usar o Bitcoin. Cuidado, porque pode sair o dólar mais fácil de usar do que o Bitcoin e todo mundo vai adotar. Então, essa é a minha posição. De onde eu construí ela, da minha percepção. Se existisse um e-dólar, talvez eu nunca usasse o Bitcoin. A primeira coisa para dar segurança na rede é ela ser uma rede de verdade. A DAO não era. A DAO era um arremedo de rede, era uma organização centralizada, apesar de eu ter até ido numa palestra do Alex DeSantis, falou, olha, nós tiramos o centro e deixamos um contrato no centro. O meu sócio virou e falou, amigo, você tira o porteiro e bota um porteiro eletrônico, né? Você não tirou o centro coisa nenhuma, você deixou um contratão parado lá, todo o dinheiro caiu num fundo centralizado, você criou um processo excludente de decisão por votação de aonde ia ser aplicado os valores daquele contrato, né? O DAO não foi atacado, eu discordo veementemente disso. Um cidadão foi lá, leu o contrato, cumpriu as regras do contrato e tirou o dinheiro. Aí você vai falar, mas era um cara mal intencionado. Ok, mas ele seguiu a regra. O que ele fez, qualquer cara que tivesse lido o contrato poderia fazer. Ele não violou senha de ninguém, ele não violou acesso de ninguém, ele não fez absolutamente nada ilegal. Ele só fez um pedido não fundamentado que recebeu o número mínimo de votos, sei lá qual foi o processo, e o contrato autorizou esse dinheiro a sair. Qual que é o erro do DAO? Não era de segurança, era de concepção. Ele não era uma rede, ele era algo centralizado com um monte de dinheiro parado no fundo. Por que essa DAO morreu e a DAO que nós criamos, que o Michael Casey falou pra gente em abril do ano passado, vocês são a verdadeira DAO, sobreviveu? Porque a nossa não põe dinheiro num contrato centralizado. Nós temos um contrato, toda vez que cai dinheiro lá, ele é automaticamente distribuído. Quando um projeto quer se financiar, ele não propõe para o contrato para gerar um processo de votação para a turma colocar as suas fichas num processo excludente para o dinheiro sair. O cara chama a comunidade e fala, gente, eu preciso de dinheiro para financiar isso daqui. O retorno que eu vou dar é parte da receita, eu me comprometo voluntariamente a depositar nesse contrato para ser distribuído para todo mundo. O cara não dá um voto, o cara dá dinheiro. Isso é distribuído, né? O investimento está distribuído entre os membros da rede. Então, o cara quer entrar lá no contrato para ver como tirar? Boa sorte. Não tem dinheiro parado lá, você vai tirar o quê? A melhor forma de você não ser roubado é não ter dinheiro embaixo do colchão. Né? Você não guardar algo num negócio onde tem um grande pote de grana. Que aí fica fácil, né? Um grande pote de grana, qualquer esforço pode ser recompensado. Um pote que tem alguns centavos, você vai trabalhar e falar, pô, meu, consegui R$100, para que eu me esforcei? Era muito mais fácil eu ter trabalhado para o sistema, que é um princípio do blockchain. É recompensado quem trabalha para o sistema, não é punido o cara que invade. Por quê? Porque é tão caro invadir que o cidadão olha e fala, é mais fácil eu trabalhar, usar essa capacidade em prol do sistema. Então, o maior problema que a gente tem é como eu monto estruturas efetivamente distribuídas que conseguem dar o mesmo nível de segurança que o blockchain dá a partir dessa rede. Tem uma discussão muito séria, e até o Vitalik Buterin publicou um artigo falando que o blockchain é descentralizado, porque ele começa a falar, se você tem o mesmo software em todas as máquinas, você tem uma centralização de arquitetura. Né? Eu comecei a ler, mas fica tão chato, tão técnico, que eu tenho vontade de falar, Vitalik, meu, você sabe muito de tecnologia, você sabe
menos de rede, né? O importante não é a tecnologia, o importante é a topologia da rede. O importante é como você agrupa as pessoas e como você agrupa o modelo de negócio. Você não pode dizer que o blockchain é centralizado. Não tem ninguém para quem recorrer, não tem um grupo que decide. Se tivesse, não tinha tido os forks que a gente teve. Então, a segurança virá se você tiver processos distribuídos em cima de uma tecnologia distribuída. Onde dá caca? Por exemplo, a Foxbit. A Foxbit passou por um problema sério de sistema no mês de março. E eu publiquei um artigo, deixa a Foxbit trabalhar porque o que aconteceu é culpa sua. O que eu digo nisso? A Foxbit é uma das empresas mais competentes. Não estou fazendo propaganda deles, eles não me pagam para estar aqui, mas eles são competentes. Quando eu vou usar Bitcoin, sempre uso esses caras e sempre deposito a minha confiança nas operações que eles fazem. Conheço todos lá e nunca vi nenhum problema com isso. Qual que é o problema? O problema é que você está misturando moeda digital com moeda fiduciária. A moeda digital, topologia distribuída, flat. Moeda fiduciária, topologia descentralizada ou centralizada, hierárquica, piramidal. Um modelo em cima do outro, você não achata o primeiro, você inviabiliza o segundo. Então, o blockchain precisa de um intermediário de confiança, exchange, para trocar reais por Bitcoin. Ou precisa de uma Poloniex para trocar dólar por Ether. Quando você faz isso, o banco de dados é centralizado. Tem um login, tem uma senha de um cara que pode alterar os valores, pode estornar as operações, pode devolver o dinheiro, pode sacar todo o teu dinheiro, a chave primária está estocada lá das contas que você do endereço você está usando. Você está se colocando em risco. Por que você está se colocando em risco? Porque você insiste em trafegar do modelo distribuído para o modelo centralizado. Nós não temos uma massa de varejo que você pode usar a tua moeda digital. Então você tem que converter ela na porcaria da moeda fiduciária. E aí você precisa do intermediário de confiança. É o mesmo problema do ICO. O que é o ICO? Uma empresa ou um empreendimento gera uma cripto numa tecnologia distribuída, mas que está atrelado a um único empreendimento centralizado. Ou seja, qual que é a primeira pergunta que a turma faz? Quem é que no blockchain garante que aquela empresa que fez um ICO vai depositar a receita no contrato? Você fala, ninguém. Precisa ter alguém. Então por que vocês tiraram a CVM? Se precisa ter o síndico já estava aí, já estava funcionando, nós só precisamos ensinar para ele como é que funciona esse negócio da tecnologia e dar uma melhorada na legislação. O que é uma melhorada na legislação? Eu entendo muito pouco disso, eu entendo uma coisa só que eu mexeria, de tudo que eu vi da posição da CVM. Se você fez uma venda de um título imobiliário que está lastreado numa cripto, essa cripto poderia ser vendido numa exchange. Qualquer exchange? Não. Numa exchange que tenha um processo de know your customer, né, de conheça o seu cliente, que envolva até o cartório. Não é você tirar uma foto segurando seu RG e a data de hoje, ou falando o seu nome, o número do seu RG, que prova quem você é. Não, você vai ter que mandar comprovante de endereço com 90 dias, você vai ter que mandar cópia com fé pública do teu RG, cópia com fé pública do teu CPF. Você vai ter que ir num cartório que vai digitalizar e reconhecer e dar fé pública a esse documento, você envia para essa exchange. Fala, pô, mas aí é um processo caríssimo. É um processo caríssimo. Mas é a porta número 1 para você proibir lavagem de dinheiro. Toda vez que o cara for passar e fazer uma operação de compra de uma cripto, mesmo que seja com outra cripto, mesmo que você compre título mobiliário, um ICO de uma empresa com Ether ou com Bitcoin, que são moedas que não são rastreadas, você tem que se identificar naquela transação.
É legal, é bem, eu não vou nem falar legal, é bacana esse negócio de você ficar no anonimato, mas eu acho que para comprar título imobiliário, para transacionar esse volume de dinheiro, é bacana, mas não é ilegal. Você deveria se apresentar. Você saca 5 mil no banco, você tem que dar até o RG. Por que que na cripto? Ah, porque nós somos libertários. Libertários sua mãe, entendeu? Nós estamos numa época que nós não podemos mais, é transparência absoluta. Nós não podemos mais correr o risco da gente ver as coisas que a gente está vendo hoje no Jornal Nacional. Corrupção, lavagem de dinheiro, uso de dinheiro de droga, uso de dinheiro de tráfico de pessoas. Não é aceitável você, em nome da tua privacidade absoluta, você abrir uma porta para esse tipo de coisa entrar. Da mesma forma como eu digo, não é aceitável você defender a pena de morte se pode um inocente ser executado. Se pode cometer um crime por meio de um determinado negócio para proteger a privacidade de certas coisas, então a gente tem que repensar nisso. Modelos centralizados exigem que você tenha um intermediário de confiança. Acabou. Esse é o grande problema. A gente não completou a passagem da revolução industrial, né, da era industrial para a era digital. Nós não fizemos essa passagem inteira. A tal revolução digital, todo mundo fala que está vindo, ela não vai acontecer enquanto a gente não se preparar para ela. Né? O que é isso? Não é infraestrutura física. A turma de tecnologia adora pensar, não, mas já tem a tecnologia, você precisa de banda larga. Você não precisa disso. Você precisa de escola. Você precisa de instituições diferentes. Você precisa de novos modelos organizacionais. Para sair da era agrícola para a era industrial, foi criado o modelo da escola. Repetição maciça de conteúdo. Não é isso que é a escola? O que é a indústria? Não é repetição maciça de produto? Tudo sai igualzinho, dentro de um padrão único, não é isso? A escola não é? Nós saímos todos iguaizinhos, dentro de um padrão curricular único para o país inteiro. Eu acabei de ouvir essa baboseira na rádio agora. O governo pegou um padrão único para o país inteiro. Aí todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Eu nunca ouvi babaquice maior. Né? As realidades não são as mesmas. Você não está preparando o cara para a realidade dele. Você está preparando o cara para a realidade de um cidadão que está num gabinete em Brasília. Totalmente centralizado, totalmente errado. Né? Outra coisa, problema dos cartórios. Todo mundo diz que odeia cartório. Todo mundo detesta cartório. Você não detesta cartório. Ninguém detesta instituições. Você detesta o processo cartorário. Pegar um carro, parar, pagar estacionamento, ou pegar o metrô, pagar o transporte, chega lá, a fila, aí você chega na mocinha, precisa autenticar uma assinatura, né, ou reconhecer uma firma, autenticar um documento, uma cópia, então a menina pega aquilo, te dá uma senha em papel, põe numa pastinha, dá para um cara, acorda o cara, né, ou fala para ele parar de jogar, aí ele solta o celular, pega aquilo, aí ele vai, puxa um gavetão desse tamanho, pega uma ficha, põe dentro da pastinha, dá para outro cara que provavelmente estava jogando com ele, porque ele também teve que baixar o celular. Esse cara dá 3 carimbadas, prega uma etiqueta, prega um negócio com holografia, né? Mais uns carimbos aqui e tudo, passa para um outro cidadão que só assina. E o cara faz uma assinatura altamente rebuscada para ninguém fazer igual. Aí tudo isso vai para uma outra mocinha que chama a sua senha, fala que custa R$ 6,98, não tem 2 centavos para te dar, não aceita cartão, não aceita cheque, então você tem que estar com a grana contada ali, aí você ir embora com esse negócio. É isso que você detesta. E se você pudesse pegar todos os seus documentos uma vez só, escanear em casa, leva tudo isso no cartório, por R$ 5,00 o cartório reconhece isso e dá o ok que aquele documento escaneado num aplicativo já tem fé pública, e toda vez que te pedirem esse documento para você ser contratado, para você se inscrever numa faculdade, para você fazer qualquer coisa, para abrir uma conta em banco, você passa o link com fé pública daquele documento escaneado. Nesse momento a tua carteira digital é debitada na quantidade de Ether, Bitcoin, Monero, Litecoin e real, né? E paga o cartório. Por que não pode ser assim?
Quantos cartórios tem no Brasil? 15 mil. Quantos poupa-tempo tem no Brasil? Cerca de 100, estourando. Tem 4 poupa-tempo em São Paulo, para quantos cartórios? Eu não tenho nenhum poupa-tempo de perto de casa, mas cartório tem uma meia dúzia. Por que o cartório não é a entrada do cidadão na vida digital e no serviço público? Ele precisa ir num poupa-tempo centralizado, num contrato terceirizado de administração, que está na mão de uma empresa que recebe pelo número de funcionário, por atendimento, sei lá o quê, e a gente já sabe como é que esses contratos andam. A gente já sabe como é que esses contratos são assinados. Eu vindo para cá, estava vendo, a turma está fraudando o contrato de evento da associação de Kung Fu. É em tudo que você faz. É tudo sem transparência. Aí você pega o cara que está prestando serviço, ele está num imóvel que junto com aquele imóvel tem a casa da sogra do funcionário que é da comissão de licitação. Aí você vai vendo essas coisas que vão acontecendo. Por que a gente precisa centralizar? Por que o cartório, que não tem investimento público nenhum, não tem custo público nenhum, não pesa no orçamento do Estado, na verdade o cartório dá dinheiro para o Estado, não podia estar fazendo isso. E cartório que ganha dinheiro é em área rica. Cartório em área pobre não ganha dinheiro. Por que o cartório de área pobre, que é quem vai ter mais serviço, também não pode ganhar fazendo isso? Por que eu preciso pegar minha certidão de nascimento num cartório na Bela Vista, das minhas filhas lá no Brooklyn? Graças a Deus não precisei da última vez da minha mulher, porque eu ia ter que ir em Goiás, lá em Porangatu, para ver se eu acho a certidão de nascimento dela. Por que a gente não pode fazer isso tudo distribuído? Por que o governo dá os 2 documentos mais importantes do cidadão, o eCPF e o eCNPJ, para 2 empresas americanas? Para a Serasa Experian e para a Certisign. Você acredita que seus dados estão seguros lá? Você acredita que não tem ninguém olhando o que você faz com aqueles dados? Os caras são os mesmos caras que a turma faz consulta. Então, uma empresa americana sabe, todas as consultas são feitas em cima do seu CPF, ele tem todos os seus dados do seu CPF. Número, endereço, seu telefone, onde você mora, provavelmente as empresas que você tem. E ele pode ir até a Santa Efigênia, por R$20 ele vai comprar toda a declaração de imposto de renda do ano passado. Se ele for lá para junho, ele compra desse ano também. E se eu me falar de segurança, a segurança está na centralização. Se tivesse descentralizado, se os meus dados tivessem cada um num aplicativo com fé pública do cartório, que eu só mando para a empresa aquilo que ela realmente precisa saber, é muito mais fácil. A governança para chegar em outra forma é um exercício. Tá? Não existe uma forma que seja melhor ou pior. Cada um vai ter que escolher uma. Tem gente que prefere a governança pelo voto. Eu não gosto, né? Porque democracia direta, a minha melhor definição é 2 lobos e um cordeiro decidindo o que tem para o jantar. Você sempre vai excluir a maioria. Eu acho engraçado a turma progressista aqui no Brasil falar: nós vamos ter a democracia direta e aí vai ter oportunidade para todos. Está todo mundo ferrado se tiver democracia direta, porque o brasileiro é conservador. Vai acabar com todos os direitos das minorias, vai acabar com várias conquistas que o cidadão teve, principalmente o pessoal que luta pelos direitos das minorias, não vou nem citar todos, mas isso não funciona. Eu tento aplicar nos empreendimentos que a gente toca. Então o BRI no Brasil, ele é uma organização distribuída, auto-organizada, autônoma e auto-organizada. É difícil. Eu já perdi alguns membros da equipe, porque quando entra no processo de decidir alguma coisa, por exemplo, quanto cada um vai ganhar, não é uma decisão top-down. É uma coisa que está na mesa. Eu tenho 100% para distribuir. Quem que acha? O quanto vocês acham que tem que ganhar? E aí é choro e ranger de dente. Tem gente que passa mal. Como eu vou definir o que eu ganho? Eu prefiro que você diga. É claro que você prefere. É claro que a gente prefere o salvador da pátria. Está aí na eleição. Todo mundo,
até acha que tem que deixar o ex-presidente voltar. Por quê? Porque ele sabe fazer voltar os bons anos. Aí eu não preciso me responsabilizar. Não é, desculpa, mas não é assim. A vida não é assim. A organização distribuída, você está empoderado. Você faz aquilo que você quer. Você tem o direito de tomar as suas decisões todas individuais. E ninguém vai falar para você que você tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer sentido para você participar. Só que nós estamos acostumados ao quê? Quebrou? Chama o síndico. Você não vai lá consertar. Arrumou? Está errado? Reclama. Você não vai lá propor qual que é a solução. Quanto foi? 2005, estava no meu condomínio, lá na Bela Vista. E aí nós pegamos, obviamente, má administração e conseguimos tirar o síndico que estava lá. E aí queriam fazer uma eleição para síndico. E eu arrumei uma encrenca com quase todo o prédio, né? A turma fala que eu faço isso por diversão, né? Mas eu faço para testar essas nossas teorias. E eu falei, olha, o síndico, ele não pode ser uma autoridade, ele tem que ser um funcionário. Vamos contratar um cara de fora que executa as ordens que o prédio de forma auto-organizada dá. Como assim auto-organizada? A gente vai formar 3 comissões, uma de serviços, uma de finanças e uma de infraestrutura. E cada um, né, se encaixa numa comissão e as comissões decidem, propõem coisas. E quando for decidido pela maioria das pessoas, a gente implementa. Ótimo. Quem são os caras que vão para essas comissões? Aí eu levantei e falei, eu tenho uma sugestão. Qual é a sugestão? Apontei todos os chatos. Seu fulano, o senhor que vive apontando as falhas na arrecadação, nisso. Eu acho que o senhor tinha que estar na comissão de finanças. Porque o senhor tem um faro mais apurado para isso, o senhor está mais atento, né? Não vou dizer que ele é um chato de galocha, que quer passar a responsabilidade para o outro. Eu falei que ele era um cara com uma sensibilidade mais apurada e que trabalhei um pouco, né, esse lado, o cara topou. Uma outra senhora que vivia reclamando do uniforme do funcionário, que vivia reclamando do zelador, comissão de serviços. Vai ver o faxineiro, vai ver se ele está direito, se ele tomou banho, se ele arrumou, se ele limpou as lixeiras. Um outro cidadão que era metido a engenheiro, mesma coisa, infraestrutura. O prédio passou 5 anos sem aumentar o condomínio. Eu saí de lá em 2005, eu me separei. Até hoje, quando as minhas filhas vão visitar os amigos, a turma pergunta como é que eu tô, porque fala, ninguém fez por esse prédio o que o seu pai fez, fala para as meninas, porque eles aprenderam a se auto-organizar. Caiu o custo, todo mundo trabalha pelo condomínio, então o condomínio está sempre limpo, nunca está precisando pintura, nunca está precisando reforma, porque eles toda hora tem alguém que está resolvendo. Precisa fazer isso, tento fazer isso na empresa. Teve gente que saiu, falou, meu, eu não aguento, não dá para eu trabalhar assim, eu preciso receber ordem. Eu preciso ter para quem reclamar. Né? Eu preciso arrumar alguém para intermediar as minhas rixas com outro membro da equipe. Né? Eu não posso ir direto resolver, porque o que a gente tem é isso. Pai, meu irmão está me enchendo. Ué, vai lá e fala com ele. Isso é problema meu por quê? Não, mas daí ele pode bater em mim. Então você vai falar com mais calma, né? Interação é esporte de contato. Você chegar batendo, você pode apanhar. Se você chegar envolvendo, o cara vai se envolver. Né? Então o problema não é tecnologia, o problema é o peer-to-peer. Nós não aprendemos a nos relacionar. Por quê? Porque na escola, tia, o outro me bateu. Né? Na empresa, chefe, o outro não está fazendo nada. Né? No governo, o prefeito, o cara está jogando lixo na rua. Né? É assim. Por que você não atravessa a rua e fala ao cara, meu, você está jogando lixo na rua, veja, isso aqui alaga, isso aí vai entupir, nós vamos gastar mais de IPTU, não custa você fazer isso. A segurança da rua, a rua está mal iluminada, fica reclamando para a prefeitura. Bota um farolete no seu imóvel, conversa com todo mundo, ilumina a rua, toma para si a responsabilidade que você tem. O blockchain te empodera. Né? Você pode investir sem CVM, você pode transferir dinheiro sem o banco, você pode votar sem o Tribunal Superior Eleitoral. Ok.
mas vem uma grande responsabilidade. Se você está investindo e não tem a CVM, você vai ter que pegar o white paper e ler, você vai ter que ver quem são os fundadores, você vai ter que olhar o código do negócio, ou vai ter que falar com alguém que já olhou o código, vai ter que frequentar os fóruns para ver se aquela turma realmente é confiável. Você vai ter que fazer lição de casa. É simples assim. Não dá, né? Com grande poder vem grande responsabilidade. O tio do Homem-Aranha fala isso toda vez. E aí ele morre. E aí o Homem-Aranha vira o Homem-Aranha. A gente já conhece essa história. Os caras já fizeram esse filme 3 vezes, já mataram esse coitado 3 vezes no cinema. É assim. O blockchain, eu costumo dizer, ele garante para o ser humano o único direito que o ser humano tem que não tem uma obrigação acessória. Que não tem uma obrigação na volta. Porque você tem o direito de liberdade de expressão, não tem? Você pode falar o que você quiser. Você pode virar e falar, eu acho que o Ciro Gomes deve ser presidente. Aí vem outro cara e fala, Bolsonaro! Você tem que dar o direito do cara falar uma bobagem de volta. Ele inverta, né? O cara quer o direito de falar Bolsonaro, vai ter que ouvir um cara falando Lula. Mas está atrelado a isso. Todo direito que você tem uma responsabilidade. Só tem um que não tem responsabilidade nenhuma, que é o direito de se ferrar redondamente sozinho. Esse você tem. Você tem o direito de se ferrar mesmo, se arrebentar e é culpa só sua. Não adianta você falar a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Não, ela é só sua e não tem nada acessório. O blockchain te garante esse direito. Se eu puser dinheiro no ICO errado, eu vou perder todo o meu dinheiro. E não tenho em quem botar a culpa. E eu posso fazer isso tranquilo. Numa boa. Vou votar no cara errado? Vou me ferrar sozinho. Tranquilo, numa boa. Aceita. Agora, não faz bobagem e depois chama o síndico. Não faz bobagem e fala, pai, me salva, eu pisei na bola. Que nem fizeram no Ether. Nós fizemos uma DAO, o cara levou 60 milhões de dólares. Vamos fazer um fork e voltar para trás? Não tem voltar para trás, meu amigo. Bem-vindo à vida adulta. É difícil, mas você tem vamos dizer, esses tropeços pedagógicos que a gente tem que tomar. E não pode voltar, não pode editar a transação. Aconteceu. Você errou, você vai pagar em cripto por isso. Então, eu acredito em economia colaborativa, acho que esse é um futuro, mas eu acho que a gente tem muito a aprender para fazer isso. Qual seria a definição? Começa por qual é a definição disso, porque toda vez que eu ouço falar em economia colaborativa, eu estou vendo com economia compartilhada. Então, fala, o Uber é economia colaborativa. Não, é compartilhada. O Airbnb é economia colaborativa. Não, é compartilhada. Você está compartilhando um excesso de capacidade que você tem. O que é colaboração, eu acho complicado. Por quê? Porque quem está falando em colaboração não conjuga o verbo comprometimento junto. Eu estou colaborando com você. Aí você precisa escalar. Aí o cara fala, mas eu não vou tão longe. Aí você fica para trás. Aí você não consegue. Então você tem que ter comprometimento, você tem que ter colaboração, tem que ser modelos de negócio ganha-ganha, tem que ter um modelo de fluxo de receita para quem está colaborando. Eu vejo muito experimento nisso, mas eu não vejo nenhum que tenha ganho escala ainda. Está tudo no protótipo, tanto que a gente até vai num evento que tem lá no Rio de Janeiro, o Colabora América, lá a gente conhece o pessoal que organiza e tudo. Eu sempre vejo muito experimento, muita gente falando, mas eu não sei definir o que ainda é economia colaborativa mesmo, na real, falar essa é colaborativa, essa é compartilhada. Eu não estou mais lidando com isso. Eu preferi ir para um outro lado. Se eu já estou com problema para tratar com blockchain e todas essas coisas, eu ainda ter que colocar essa camada de definir colaboração, de como o pessoal vai se organizar
e colaborar entre si, eu acho meio difícil. Eu tive algumas ações colaborativas, por exemplo, a tradução do livro Blockchain Revolution foi colaborativa. A gente tinha uma plataforma onde cada um pegou uma parte, fez, a soma do todo nós contamos quantas palavras foram traduzidas, quantas foram editadas, tinha um orçamento e dividimos pela participação de cada um. Funcionou super bem o primeiro. No segundo, terceiro e quarto já comecei a ver umas patinadas, porque a turma entrava, mas não tem um comprometimento que nós tivemos nos outros. Então, para finalizar, os processos demoraram muito. Né? A pessoa falava, mas é que eu não posso, eu estou fazendo só no final de semana, quando eu estou com o tempo livre, agora eu tenho um filho. Né? Então aí você percebe que tem a colaboração, mas a colaboração não tem o comprometimento. Então o cara vai até um negócio, mas tem aniversário da sogra, ele não vai perder. Né? Tem o jogo do time dele, ele não vai tá lá para te ajudar. Né? Ele tem um outro compromisso, ele falta numa aula que ele se comprometeu com você, por exemplo. Entendeu? Então você tem níveis entre quanto o cara está afim de colaborar e quanto você precisa que ele colabore. Não sei se é um problema de quem está colaborando ou se é um aprendizado que quem está liderando esses processos precisa ter para conseguir trazer a colaboração para dentro. Mas eu acho que a gente ainda tem uma caminhada nesse campo, né? E a adoção do blockchain eu acho que é parte dessa caminhada e é uma parte que tem que ser feita agora, quer dizer, onde você tem claro o fluxo financeiro junto com o trabalho. Né? E quando isso está claro, você tem comprometimento. Quando isso não está muito claro, cai no campo da ajuda. Então, para juntar, acho que você vai precisar compreender os mecanismos da auto-organização com o blockchain para daí efetivamente você virar e falar, isso aqui é colaborativo. Então, ICO para mim é uma gambiarra. Necessária por quê? Tá, não adianta a gente só meter o pau, a gente tem que falar por que chegou lá. Por que de 94, nos anos 90 para cá, o IPO e todo o fluxo de investimento na startup, né, por vários artigos e pesquisas que eu fiz, se tornou um processo excludente. Então, antes uma startup demorava 4 anos para chegar no IPO. Né? Tinha várias fases, né? A hora que o cara botava a grana dele, depois na hora que ele começava a levantar crédito, na hora que o crédito dele já tinha acabado, ele começava a sobrecarregar a família e os amigos, daí ele ia para um angel, daí rodada A, rodada B, rodada C, né? Tinha um amadurecimento na empresa, no serviço, até chegar no IPO. Isso demorava 4 anos. Quando você chegava no IPO, geralmente o cara estava num nível de faturamento 5, 10 milhões de dólares por ano. Hoje, essa caminhada demora 11 anos e geralmente o cara precisa ter um faturamento, já chegou a 200, mas está em torno de 100 milhões de dólares. Então é o seguinte, a IPO virou um negócio que quem entra tem um retorno menor do que tinha no passado, né? Então ele tem um retorno menor para o investimento público e um retorno maior para o investimento privado. Ou seja, quem entrou nas rodadas iniciais, os angels e os venture capitalists, né, estão ganhando mais do que o público que está comprando aquele título. O processo ficou tão competitivo que ficou mais longo, demora 11 anos, né, em média hoje. Então a startup olha um negócio desse e fala, eu estou começando agora, eu não sou conhecido pelos venture capitalists, eu vou ficar participando desses eventinhos em tudo que é canto do mundo, me dão 3 minutos para falar o que eu estou fazendo para ver se eu pego algum dinheiro. O cara fala, não tem a menor chance, virou um processo excludente mesmo. O que o cara olha e fala, se eu lanço uma cripto, eu pego esse oba-oba que está aí, esse vavavu, e meto a mão num dinheiro que eu nem estou precisando. Óbvio que todo mundo vai querer fazer um negócio desses. Agora, tudo que tem oba-oba tem o epa-epa. Né?
Então tem muito picareta que está entrando que vai começar a dar um epa-epa daqui a pouco, então esse dinheiro vai dar uma caída e vai dar uma melhorada no sistema e tudo. Mas vamos parar para pensar, né? Vamos dizer que você tem uma startup. Qual que é o prazo entre a startup ter a ideia e captar 30, 40 milhões de dólares? 6 meses? 1 ano no ICO, no máximo? Tudo bem, não precisa ser 11 anos. Mas menos de 1? Ah, para um pouco. E você pega todo o dinheiro antes e deixa ele parado numa aplicação? O que eu faria? Vamos imaginar eu, tenho meus 30 e poucos anos, estou lá, monto uma startup, capturo 30 milhões de dólares para um processo de lançar um aplicativo. O que eu vou fazer? Primeiro, eu já vou atrasar o meu processo 6 meses para ver como é que eu vou gastar os 28 milhões de dólares que eu arrecadei. Porque 2 milhões eu vou passar 6 meses na festa. A primeira coisa que você vai fazer é pegar uma garrafa de champanhe cristal, gastar uns 4, 5 mil dólares, abrir ela com uma espada. Você está rindo que você faria a mesma coisa. Não vai ter garrafa cheia por 6 meses. Vou viajar falando como eu sou legal. Vou dar palestra no TED, qualquer coisa. Vou sair em tudo que é evento. Vou falar em tudo quanto é lugar. Eu sou legal pra caramba. Olha como eu sou bacana. Captei 30 milhões de dólares com 30 anos de idade. Meu pai trabalhou a vida toda e não chegou lá. Me acha um livro de administração que fala que é assim que você gera uma startup e eu paro de falar. Mas enquanto não me trouxerem melhores práticas, fazer uma festa com champanhe cristal, passar 6 meses fazendo autopromoção, completamente briaco, frequentando tudo que é festa, e isso é bom, põe o Porter falando que isso é legal, põe esse pessoal de estratégia lá, tá bom, mas enquanto não sair isso, eu vou meter o pau nesse modelo. Nada contra, mas você bota 30 milhões de dólares num cara que tem o Darth Vader em cima da tela do computador? Você chega, parece o quarto da minha filha, tudo com brinquedinho, todo mundo brincando, o cara vai de sandália havaiana e bermudinha. Tá, tudo bem, você pode ser produtivo, mas você não tem maturidade, você não apanhou o suficiente, você não tomou porrada o suficiente, você não enfrentou uma auditoria do governo, você não enfrentou uma batida da Polícia Federal, você não teve que renegociar uma empresa que você quebrou antes, você não teve isso. E aí você está sentado em 30 milhões de dólares, tem 20 moleque da tua idade que tem que discutir uma ideia que você não testou no mercado. De um negócio que você acha do cacete, porque você lembrou disso, porque você viu isso na faculdade, que você ia resolver esse problema. Mas efetivamente isso é uma demanda no mercado? Você fez faculdade de tecnologia, você não fez marketing, querido. Você aprendeu a levantar demanda? Cadê as pesquisas de demanda que você fez? Geralmente o que o cara fala, o mercado disso é de 1 bilhão. Se a gente pegar 1%, eu sei fazer a conta de 1%, de 1 bilhão. E se você pegar 0,01%, porque ele não é isso, porque ele não precisa disso, porque ele não precisa daquilo. É aquilo que eu estava te falando. O cara fala, o Bitcoin é a disrupção, é isso, é isso. Não, ele é transação internacional rápida. É para isso que eu uso Bitcoin. Se você está me vendendo disrupção, você está falando com o cara errado. Eu cito muito o meu sócio, a gente falava de ele botar um sem parar no carro dele. Ele fala, para que é isso? Você não precisa ficar andando com dinheiro. Ele falou, eu não tenho conta em banco, eu só ando com dinheiro. Eu que nunca andava com dinheiro, ele andava sempre com dinheiro. Aí um dia eu virei e falei, sim, mas o carro passa no pedágio em 1 minuto. E você não fica parado na fila. Ele falou, você está brincando? Eu falei, é. Ele falou, porra, eu moro em São Carlos, venho para São Paulo toda semana, são 7 pedágios. Eu perco 3 minutos em cada pedágio. Você está me dizendo que se eu puser o sem parar eu chego meia hora antes? Eu falei, tô. Botou na hora, sem parar em todos os carros. Ele falou, meia hora para mim vale o sem parar. Para mim, valia não a meia hora, valia eu não ter que ir ao banco, sacar dinheiro e ficar mexendo com moeda pagando aquilo, porque eu não costumo andar dinheiro, só ando com cartão. Você vê, são é o mesmo produto com 2 formas de vender. É isso que o cara está vendendo? O que é que ele está vendendo? O que ele está trazendo? Que demanda ele está atendendo? A demanda de libertários, a demanda de liberdade, de uma vida autônoma, isso é
isso da população, eu acho que não dá, não sai do traço na pesquisa. Não dá 1% da população. Agora, transação rápida, com confiança, que você faz com o celular, não tem aplicativo, não tem isso, não tem que ter conta em banco, não é? 99% da população quer. Qualquer cara que tem que mandar dinheiro para o exterior, que vai fazer uma operação de câmbio, que a lista de documentos já vem com 2 páginas, e você tem que mostrar invoice, você tem que ir, você tem que ir no banco, com um cartão de assinatura, com firma reconhecida. Você olha e fala, não, peraí, eu mando aqui agora, assim, acredito no... e sai ali na... onde eu assino? Não tem que assinar nada, só instala no seu celular. Acabou, vendeu. Capturou o cliente. Então, o empreendedor, o que eu falo? ICO é legal. ICO é uma coisa que talvez traga o dinheiro. Não sei se é o melhor. Talvez um título conversível em participação da empresa seja melhor do que você pegar e fazer todo um trabalho para lançar um negócio que vai te botar num problema com a CVM. Pode te botar na cadeia. Por quê? Porque, por mais que se diga no Facebook que ICO é legal e que deveria ser feito, quem manda não é os juristas de fim de semana do Facebook, é sim a legislação brasileira, é a turma que está sentada lá em Brasília na CVM. Esse cara está falando, não é legal, é ilegal. E isso vai te trazer problemas. Então eu diria, estuda melhor, pensa melhor, revê o modelo de financiamento em várias rodadas, né? Conversa com o Venture Capitalist e vê se o ICO é a melhor mesmo, ou você fazer um título, uma cripto conversível, porque o processo é fácil e é barato, mas uma cripto conversível, né, para vender não é a melhor solução. Então eu iria por esse lado, mas sempre o blockchain requer processos distribuídos. Se você não vai ter processos distribuídos, é uma tecnologia que ainda precisa se provar, que ainda vai passar por evoluções e tem coisas centralizadas ou descentralizadas que são mais eficientes e não precisam ser testadas. E estão aí e vão te ajudar. Essa é a minha dica. Depende. Ela não vai ter conta no mesmo banco que eu tenho. Ela pode até ter conta no Bradesco, mas não vai ser o Bradesco que eu tenho hoje. E eu sempre cito o Bradesco porque é onde eu tenho conta. Então ela pode ter uma conta na mesma instituição que eu tenho hoje. Mas lá na frente, para essa instituição estar viva, ela vai se ressignificar. Ela vai ter que mudar os processos internos, os sistemas dela, a forma de fazer a coisa. Vai ter que ser mais inclusiva. Né? Hoje, para você abrir uma conta em banco, é um parto, é um périplo, é uma documentação desse tamanho. Você tem que ir lá, você já não pode mais escolher aonde abrir a sua conta. Eu quis abrir a conta da empresa num local que era mais perto da onde eu estava trabalhando. Ou, aliás, onde eu tinha minha conta, pessoa física que eu tenho hoje. E os caras falam, não, tem que ser perto do endereço da empresa. Mas eu venho aqui, que a minha conta pessoa física é aqui, porque quando eu dava aula no Mackenzie e na FAAP, vocês ficavam no meio e me fizeram abrir conta nessa agência. Tudo bem, pessoa física é pessoa física. Empresa é perto do endereço sede. Eu falei, e se a minha sede fosse na Estônia? Você não ia ter conta no Bradesco. Então tem essas coisas, né? Não vai ser o mesmo banco, não vai ser o mesmo cartório, não vai ser a mesma universidade, não vai ser o mesmo governo. Não vai. Pode ser a mesma instituição, na marca, não da porta de entrada para trás. Você vai ver uma ressignificação. Falar que vai acabar com o banco, falar que vai acabar com o cartório, isso é papo de gente que falou que o cinema ia acabar, que a TV ia acabar, que o rádio ia acabar, e hoje o cara entra no carro, pega um Uber, né? Vai ouvindo rádio no Uber até chegar no shopping para assistir um filme com a namorada. Não acabou, mudou a experiência. Quando eu nasci, a gente tinha 4 canais. Um era cores. Eu ainda continuo assistindo 4 canais, mais de 700 que eu posso escolher.
Não são os mesmos quadros que a minha mulher assiste, nunca serão os mesmos quadros da minha filha, né? Mas mudou a experiência. Só é quando tem jogo do Palmeiras, aí eu e minhas filhas assistimos o mesmo canal, né? Meu pai, todo mundo assiste exatamente o mesmo canal lá em casa. Eu acho que nós já chegamos na hora de acabar com a escravidão. Tá? O padrão 8.6, ele é industrial. É daquela gente que acha que para o cara ser produtivo, ele tem que estar sentado numa cadeira sob a supervisão de alguém. Isso é de uma imbecilidade que não tem tamanho. Né? Porque se o olho do dono efetivamente garantisse que a equipe funcionava, a gente estaria vendo empresas cada vez mais centralizadas. E nós não estamos vendo isso. Entendeu? O padrão 8.6 sobrecarrega o sistema de trânsito, sobrecarrega a vida da cidade, sobrecarrega a vida da pessoa. Por quê? Porque das 8 às 6, todo mundo trabalhando das 8 às 6, que hora você vai no banco? Que hora você vai no cartório? Que hora você vai resolver seus problemas? Seu filho não fica doente das 6 às 8. A gente tudo fica tentando se acertar o padrão da indústria. Por que a gente precisa fazer isso? Por que o cara não pode trabalhar perto da casa dele e em vez de gastar 4 horas para chegar e voltar do trabalho, ele gasta 15 minutos e trabalha mais produtivamente para resolver os problemas? Cuida da saúde dele, cuida da família dele, está perto de casa, vai almoçar com os filhos. O cara que tem uma situação familiar mais confortável e mais próxima é mais produtivo do que aquele cara que tem que sair às 5 da manhã para chegar às 7, 8 horas, só vai chegar em casa às 8 horas da noite, não viu os filhos a semana inteira, ele tem ódio da empresa, ele tem raiva do trabalho dele que afasta ele. Né? E se ele pudesse trabalhar perto? E se ele pudesse trabalhar por tarefa, por produção, né? E isso é uma medida industrial. Né? O conhecimento não está atrelado a uma máquina. Os processos de conhecimento não estão atrelados. Não. Hoje a gente tem ferramentas de comunicação que dificilmente eu preciso estar atrelado na minha equipe. Hoje eu sou mais produtivo domingo à tarde. Por que domingo à tarde? Minhas filhas já foram embora, minha mulher vai fazer algumas coisas, eu estou sentado, não tenho nada para fazer, boto o computador no colo e começo. Respondo e-mail, começo a fazer planejamento da semana, começo a preparar pagamento, começo a trocar, ter ideias, porque você está super criativo, você não está preocupado com o que você tem que fazer no final do dia, você está lá, pensei nisso, você pega e escreve. E o mais engraçado, às vezes eu começo a escrever coisas e a equipe começa a responder. Olha, eu estava pensando nisso, você percebe que a tua turma também é produtiva no domingo. Aí a pessoa vira para você e fala, cara, preciso ir no médico ao meio-dia de quarta-feira. E isso é problema meu, por quê? Ué, vai, tuas coisas estão em dia, tuas coisas estão funcionando, você é produtiva. Por que o horário que você está disponível tem que ser aquele? E se eu precisar de você na terça meia-noite? E se eu precisar de você no sábado o dia inteiro? Você vai olhar e falar, não, agora é hora extra. Não, então vamos compensar com aquela hora que você tem... Né? Tudo isso vem do modelo industrial. Você está preso num salário, você está preso numa carga horária, você está preso num sistema centralizador, onde eu sou dono do meio de produção, eu recebo todo o lucro e eu tento dar o mínimo possível para quem está embaixo de mim, porque eu tenho que... Eu não sei trabalhar assim, minha equipe não é assim, não tem ninguém assalariado na minha equipe, todo mundo é meu sócio. Todo mundo diz o quanto acha que tem que ganhar. Quanto você acha que você tem que ganhar? Eu acho que eu tenho que ganhar tanto. Você está trabalhando isso tanto? E ele vai ganhar menos? Nós só temos 100% para distribuir. Então nós temos que aumentar a nossa receita, porque não está dando valor nominal. Então tá bom, então vamos sentar e ver como a gente aumenta a nossa receita? Você percebe como muda a dinâmica? O que eu conheci de gente que é escravo do FGTS é uma barbaridade. Cara que está numa situação miserável de vida, que transforma o trabalho de todo mundo em volta dele miserável, para ver se ele é demitido para conseguir levantar um dinheiro que está parado lá, mal gerido pelo governo e talvez receber uma multa que vai dar para ele uma folguinha.
Meu amigo, quantos anos você aguenta recebendo menos do que você devia, trabalhando, acabando com a sua vida para tentar recuperar essa grana? Não vale a pena, você não faz a conta. Porque, vou receber uma bolada do FGTS. Larga isso daí, vai tomar conta da tua vida, vai empreender, vai fazer o que você quer, que você vai ter um padrão de vida muito melhor, muito mais saudável, talvez ganhando menos e gastando menos, porque você não precisa passar horas e horas de transporte e trabalhar. Estou trabalhando na Paulista. Vai trabalhar na Paulista. Vai ver quanto custa almoçar na Paulista. Não é assim, homem ganha mais que mulher. Não, o cara que trabalha na Paulista tem que ganhar mais que o cara que trabalha em Pinheiros. Por quê? Porque o cara gasta uma grana para sobreviver lá em cima que o cara aqui embaixo não precisa. É geográfico esse negócio, não devia ser por gênero. Né? Você tem custo de vida. Eu morei em uma cidade que o custo de vida era muito mais baixo que aqui. Ganhava a mesma coisa que meus colegas, só que eu passava final de semana em resort, viajava pra caramba, morava em Pernambuco. Estava muito mais perto da praia, era uma beleza. Demorava 5 minutos para chegar no primeiro cliente, que abria às 10. Então eu acordava às 6, ficava na praia, às 9 estava em casa, tomava um banho, saía 10 para as 10 de casa, ficava parado na porta dele esperando abrir. Olha que legal. É ótimo, era o meu maior cliente. Passava a manhã inteira lá, saía com os pedidão que só ganhava prêmio. Mas eu tinha um vidão, ganhando a mesma coisa. Igualdade de oportunidade. Não é igualdade de oportunidade coisa nenhuma. Ganhamos a mesma coisa, eu morando num paraíso, o cara morando aqui em São Paulo. Óbvio, não tinha as mesmas facilidades que ele tinha aqui, mas ele pagava para estar aqui. Eu acho que a gente tem que começar a pensar desse jeito. Será que vale a pena a minha equipe ter que se deslocar para um lugar só? Será que vale a pena, se eu tenho blockchain, que eu consigo trabalhar de forma distribuída, se eu tenho um método de comunicação, que eu consigo articular a minha equipe inteira e conversar com ela e trabalhar, tem aí ferramentas, o Zoom, tem o Skype, tem o Appear. Né? Nós chegamos uma época de trabalhar no Zoom. Deixava uma sala do Zoom aberta, pagava $15 por mês e chamamos de coworking virtual. A turma entrava e ficava lá. E aí você entrava, tinha uns 10, cara, lá ninguém estava fazendo nada. Você via todo mundo lá trabalhando no computador, aí de repente o cara, gente, alguém tem tal coisa? Eu tenho um arquivo, vou te passar aí. Aí vinha o arquivo. Estava todo mundo trabalhando com uma câmera ligada, mas não estava fisicamente. Nós tivemos um projeto em Minas Gerais, o Projeto EIA, o escritório em São Paulo tinha um mesão com todo mundo, e na ponta era igual isso aqui, tinha uma televisão aqui com um computador dedicado com uma câmera. E tinha um igual em BH. Então você estava num mesão que seguia pela tela e continuava em BH. E estava lá, todo mundo. De repente alguém levantava aqui. BH, quem está aí? Tô aqui eu. Você me manda tal arquivo que eu preciso fazer isso, isso, isso? Vinha. Você estava num escritório conectado, você fazia reunião. Sentava todo mundo, vamos fazer uma reunião. Sentava todo mundo mais perto da televisão, fazia reunião. Precisa ser das 9 às 6? Precisa. O cara está em casa, um está em casa, outro está na empresa. Um cara que gosta de trabalhar domingo, gosta de trabalhar sábado, porque segunda-feira ele tem alguma coisa que ele quer fazer. Ele precisa do dia útil inteiro para ir no médico, para ir no hospital, fazer o check-up, sei lá. Né? A nossa vida não funciona das 9 às 6, ela funciona 24/7. Pega no melhor momento que você é mais criativo, mais produtivo, mais adequado para fazer aquilo. E tem pontos em contato. O mundo tem 24 fuso horário. Né? Como é que você tem empresas globais que trabalham nesses 24 fuso horários e não dá pau? Não precisa. A vida dele vai estar toda no blockchain e ele não vai saber. Você acha que o cidadão comum sabe o que é o protocolo TCP/IP? Sabe que o cidadão comum sabe o que é um DNS? O que é um SMTP? Não sabe. O cara sabe chegar lá, pergunta a senha do Wi-Fi e começa a mandar o WhatsApp pelo computador, entra no Facebook, publica foto da família, manda e-mail. Ele está andando para o protocolo. Né? Isso vai ser parte. Né? Nós estamos entrando numa era em que as coisas se tornam parte. Elas não acontecem em grande escala. Então, por exemplo, se você pegar o Gmail, não sei se você tem Gmail,
mas todo mundo que tem Gmail, e pegar o Gmail de um ano atrás e olhar para ele hoje, a interface do Google Apps, né, como um todo, ele vai olhar e falar, mas é outro programa. É outra coisa, é completamente diferente, não tem nada a ver um com o outro. Mas tem, é a mesma coisa. Só que foi pequenos incrementos que foram acontecendo e você não foi percebendo. O teu celular pede para atualizar 10 ou 15 aplicativos todos os dias. E você dá o ok. Alguns já deixam no automático. Nem percebe, o celular fica lá e fica se atualizando. Pronto. Se você fica um mês sem acessar um aplicativo e você vai acessar, é capaz de você perder certas funções. Porque mudou todo o front-end. Vai ser assim. Né? O Santander já está falando que tem uma operação no blockchain. Aí vai vir outro vai falar que tem operação no blockchain. Aí vem outro vai falar que tem uma operação. Vai virar carne de vaca. Os caras não vão mais falar que estão no blockchain. E vão migrando, e vão migrando, e vão migrando, e vão atualizando o teu aplicativo aqui. Vai chegar uma hora, você vai ficar mandando dinheiro para todo mundo, e você fala, mas como é que esse dinheiro está indo? Não, agora já está indo em blockchain. O banco já está no blockchain. Só que ficou fácil. Aí todo mundo que você conhece tem conta no teu banco, ou nos outros bancos. E os bancos estão falando entre si. Aí você fala, gente, mas como mandar TED está fácil? É claro, porque ela está no blockchain, mas você não precisa saber disso. Como você não precisa saber conectar com a internet. Eu, na minha época, precisava conectar com a internet, você tinha que ir lá, digitar o número, mandar o send, aí você vinha aquele barulhinho todo do modem analógico, né? Aí fazia a conexão na linha, você fazia isso à meia-noite, porque senão cobrava por minuto a tua linha telefônica. Tinha toda essa pegada. Hoje, eu estou 100 mega em casa. Se eu entrar e o telefone não conectar direito, eu já saio desplugando as coisas da tomada e ligando de novo para resetar o sistema. Imagina se eu sei programar o negócio. Imagina se eu não sei nem mudar a senha do meu Wi-Fi. Eu continuo sempre com a mesma porque eu não consigo mudar a senha. Não me incomoda, mas internet hoje faz parte da vida do cidadão. Blockchain vai fazer parte da vida do cidadão como inteligência artificial, como internet das coisas. Como esses chatbot, que na verdade são chatbot, né? Porque você fala, você sabe que é uma máquina, o bicho não resolve o teu problema, mas ainda assim ainda é melhor do que a menina. Meu senhor, eu vou lhe informar, eu não quero informar, eu quero resolver o problema, informação eu já tenho, demais até. Né? Isso tudo vai ser parte da tua vida. Você vai fazer e pronto. O Uber vai ser parte da tua vida, né? Ou sistemas iguais. Você não vai ter carro. Você não vai parar para pensar que o carro anda sozinho. Nossa, você vai um dia falar, como vocês viviam numa época que o carro precisava ser dirigido? É que nem minha filha fala, pai, como é que era a vida só com 4 canais de televisão? Sei lá, filha, nem lembro. Como é que vocês viviam sem controle remoto? Sei lá, não tinha canal para mudar. Para que precisava do controle remoto? Era só 4 canais que tinham, a gente geralmente já ouvia um só. Não precisava ficar pulando, né? Não tinha tanta informação. É isso. Ninguém lembra da Amazon quando os pedidos eram quase feitos por e-mail. Você não percebe, faz parte da tua vida. Daqui a pouco a Amazon é um aparelho que está em cima da sua mesa. Ou agora eu li, né, que a inteligência artificial da Amazon é a que mais vende APIs e a que tem o protocolo aberto. Ela superou em 10 vezes o que a Apple vende da Siri. Né? Por quê? Porque os caras estão metendo o Alexa em tudo. No computador, geladeira, torradeira, né? Na câmera, no carro. Os caras estão desenvolvendo novos aplicativos que o Alexa é o core. Então daqui a pouco a tua geladeira está falando com a tua torradeira. Eu não sei o que elas falam, mas são amigas. Né? E a geladeira está avisando o supermercado que acabou o leite. E você não conseguiu entrar no aplicativo e acertar a entrega. Né? E você vai achar, como é que fazia supermercado antes? Precisava ir lá? Como assim ir lá e sair com caixa de coisa assim? Não entregam em casa? Não. Nós vamos fazer isso, quer dizer, nós vamos... Vai ser gradual. Eu, por exemplo, não compro material de limpeza de supermercado, eu não sei o que é fazer isso. Eu assinei um serviço de supermercado, não vou fazer jabá aqui pro cara, né? Mas eu assinei um serviço de supermercado e toda primeira semana do mês ele já vem com a minha entrega. Tudo que eu preciso fazer é na última semana do mês anterior, rever se está sobrando coisa, se está faltando. Então todas aquelas coisas chatas, Cândida, sabão em pó, Vanish, essas coisas acabou, não compro mais. Eu só compro coisa que eu gosto, cerveja, picanha,
né? Filé, né? Minha mulher pede, eu compro alface também, né? Berinjela, abobrinha. Mas eu compro coisa, costela, né? Bacon. Essas coisas eu gosto de comprar. Né? Mas é isso. O síndico morreu. Não adianta chamar o síndico. Daqui para frente, o poder e a responsabilidade é sua. Faça uso disso. Não cede à vontade de estabelecer uma estrutura que dependa de um centro de confiança. Tudo que precisa ser inventado para você se empoderar, já foi. É isso.